é Diane, mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de uma história que é universal, que a grande maioria das pessoas conhece, para muitos é uma poesia, para muitos é uma alegoria, mas nós entendemos que isso de fato aconteceu e está relatado na palavra do Senhor no livro de Jó. Eu quero aqui juntamente com você fazer um sobrevoo sobre o livro de Jó e tentar responder uma pergunta: o que define a sua integridade? Então, baseado nos ensinamentos do livro de Jó, nós vamos olhar, tentar analisar a vida dele sob algumas perspectivas diferentes e tentar entender um pouquinho mais do que aconteceu com ele e, de alguma forma, tentar responder essa pergunta para mim e para você. Eu quero convidar você a fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que transforme seu coração, sua mente, que você consiga se concentrar aí para ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Deus deseja ministrar no seu coração nessa noite. Vamos orar? Deus, muito obrigada porque sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que o Senhor nos conhece, conhece o nosso coração, sabe das nossas alegrias, das nossas tristezas e nós queremos colocá-las todas diante do seu altar. Nesse momento pedimos que o Senhor tome a nossa mente cativa em tuas mãos e que o Senhor ministre a tua vontade através do teu Espírito Santo em nossos corações. Me coloco nas tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor use a minha vida de acordo com o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer um resumo sobre a vida de Jó. A palavra de Deus conta que Jó era um homem muito rico. Ele era o homem mais rico do Oriente. Que ele tinha uma linda família, tinha 10 filhos, uma esposa querida que o ajudava em tudo. Então a vida de Jó era maravilhosa. E certo dia, Satanás andando por aí vai até Deus e fala: Deus, seu servo Jó, ele é muito legal, ele é muito íntegro, ele é muito bondoso, muito justo, porque o Senhor mantém ele com todas as regalias, não é verdade? O Senhor mantém ele com uma família boa, com todo o dinheiro, com todos os luxos. Quem sabe se o Senhor mexesse nisso, ele deixaria então de ser tão íntegro assim. Satanás faz um questionamento para Deus e Deus então diz para ele: ok, você pode ir até lá, você pode tirar os bens dele, mas você não pode tocar na vida dele. E então é isso que Satanás faz. Ele vai até Jó e numa noite muito ruim, Jó perde tudo que ele tinha. Jó perde todos os seus bens, Jó perde principalmente os seus filhos. Os seus 10 filhos morrem. Tem noção da dor de um pai e de uma mãe perderem os seus 10 filhos? Tudo que ele tinha, todos os seus bens materiais se foram. Até aí não é fácil, mas a gente dá um jeito. Agora, perder os filhos é uma dor que a gente não consegue mensurar. E aí isso aconteceu com ele. Mesmo assim, Jó ora: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele se mantém íntegro diante de Deus. Aí Satanás volta diante de Deus e chega lá e fala assim: mas também ele tá bem de saúde. Aí fica fácil, né? Fácil não era, na verdade. Mas Satanás chega lá e Deus fala: tá bom, você pode colocar uma doença nele, mas você não pode tirar a vida dele. E então, além de tudo que já lhe havia acontecido, perdeu tudo, ficou só com a esposa. Além de tudo, Jó agora fica doente. A Bíblia diz em Jó capítulo 2 que Jó pegava cacos de cerâmica, cacos de telha para coçar suas feridas, para coçar sua pele. A esposa de Jó viu ele definhando. Consegue imaginar que situação, que do dia para a noite a vida de Jó muda totalmente? Então, passado algum tempo que Jó estava nessa situação, 3 de seus amigos vão lá o visitar e nessa visita esses amigos ficam muito impactados com o que eles encontram. Eles chegam lá e eles permanecem 7 dias sem falar absolutamente nada, só vendo todo o sofrimento de Jó, chorando junto com Jó,
tamanha dor e sofrimento que ele estava vivendo. Hoje é muito difícil a gente encontrar alguém vivendo essa situação, mas eu sei que existe. Mas de qualquer forma, cada um de nós pode estar vivendo um pedacinho dessa dor, que não deve nunca ser subestimada pelo outro, né? Então, naquele momento, os amigos de Jó chegaram lá e ficaram 7 dias sem falar nada, só sofrendo junto com Jó. Eram amigões mesmo, imagina só, 7 dias sentados ao lado de Jó. E aí os amigos de Jó começam a conversar com ele, Jó começa, diante de tanta dor, tanto sofrimento, começa a trazer os seus questionamentos à tona e ele começa a falar por que Deus não tirou a vida dele logo que ele nasceu, se era para ele viver e passar por isso, era melhor que ele tivesse morrido logo que nasceu, ou que tivesse nascido morto. E ele começa a trazer todos os seus questionamentos como um ser humano normal faz diante das situações difíceis. Jó coloca tudo isso diante de Deus e pergunta a Deus por que eu estou passando por isso. E os amigos de Jó, então, depois de algum tempo, começam a dar algumas respostas, algumas palavras, inclusive, que eles aprenderam com o próprio Jó, que sempre foi um bom conselheiro, segundo os relatos do livro. E dentre as muitas coisas que os amigos de Jó dizem para ele, uma delas é: Jó, você deve ter cometido algum erro e você precisa confessar. Tudo isso que você está passando só pode ser culpa sua, só pode ser castigo por algum pecado que você não confessou. E aí Jó começa a sondar o próprio coração e pergunta para Deus: o que foi que eu fiz? Me diz o que eu fiz para que eu possa me arrepender então e ser perdoado e para que esse sofrimento todo vá embora. Mas as coisas não mudam, a situação não melhora, porque na verdade o problema não era esse. A própria mulher de Jó chega para ele no capítulo 2 e diz: Jó, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Eu imagino ela como esposa, não quero isentá-la, né, da falta de sabedoria ou da falta de temor, mas uma pessoa que está vivendo um ambiente onde perdeu seus filhos, perdeu tudo o que tinha, chega um momento de estresse, de limitação emocional, física e tudo mais que se puder imaginar, que acaba questionando Deus, acaba muitas vezes perdendo a consciência. E é interessante porque a mulher de Jó, ela passa por tudo que ele está passando, com exceção do problema físico, da doença física. Jó definhou. Ela não passou pela doença física diretamente, ela passou indiretamente, porque de qualquer forma ela tinha que cuidar dele, ela estava sentindo mau cheiro, ela estava vendo o sofrimento da pessoa que ela amava, da única pessoa que ela amava que permanecia viva. Então ela também perdeu tudo, perdeu a sanidade mental. E naquele momento de tristeza, de profunda tristeza e depressão, ela entende que a morte é a melhor solução para Jó. Talvez ela tenha pensado nisso até para ela, porque você imagina que se o marido dela morresse, ela ia ficar viúva, ia ficar desamparada e também a vida não seria fácil para ela. Enfim, sem contar o fim da história, eu quero chamar você para, junto comigo, analisar um pouquinho a vida de Jó e, de uma maneira breve, nós olharmos sob 3 perspectivas para a vida de Jó e ver quais lições a gente pode extrair. A primeira perspectiva é a de Satanás. Na perspectiva de Satanás, Jó era um homem íntegro, desde que nada lhe fosse tocado. Ou seja, ele era íntegro porque ele desfrutava de riquezas, de posses, de uma família linda, maravilhosa e, posteriormente, ele questiona também a questão da saúde. Deus permitiu que as aflições viessem sobre Jó e tudo lhe foi tirado. É como se o shalom de Deus tivesse sido tirado da vida dele. Aquela integralidade de bênçãos e de tranquilidade, de harmonia, lhe foi tirada. E quando ele questiona Deus a respeito da integridade de Jó, ele está falando exatamente a respeito disso. Olha, Deus, você tem muitos seguidores, ok, esse aí é o mais legal de todos, mas não é por quem o Senhor é por o que o Senhor faz. E a observação que eu faço aqui, analisando sob essa perspectiva, é:
não é o que nós temos, é quem nós somos. Nós devemos nos relacionar com Deus baseado em quem nós somos, em quem nós decidimos ser em Cristo. Não no que nós temos, porque tudo que nós temos pode flutuar, pode ser passageiro. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho mais. Essa crise mundial que nós estamos vivendo veio para mostrar isso claramente. O controle não está nas nossas mãos. E quando eu estava lendo esse relato, eu fiquei me perguntando o que será que Deus responderia se alguém ou se o próprio Satanás fossem questioná-lo a meu respeito. O que você acha que Deus responderia a seu respeito? Agora eu gostaria de convidar você a refletir também um pouquinho na história de Jó, baseado na perspectiva dos amigos dele. Os amigos de Jó eram homens especiais, eram amigos de verdade. Você imagina você encontrar um amigo seu sofrendo, você ficar ali sentado, sem comer, sem beber por uma semana próximo dele. Não é para qualquer um. Então eram pessoas que realmente se locomoveram na distância, foram até lá ficar próximos de Jó, porque realmente o amavam. Eles choram, eles sofrem por aquilo que está acontecendo com Jó. Mas num determinado momento, ouvindo as lamentações de Jó, ouvindo tudo que ele estava passando, sofrendo, os questionamentos que estavam vindo lá de dentro da alma, eles resolvem dar um conselho para Jó. E esse conselho que eles dão para Jó, é claro que nós temos que levar em conta que eles não tinham o conhecimento de tudo que estava acontecendo no mundo espiritual. Eles não tinham o conhecimento das conversas que Deus estava tendo com Satanás. Então eles dão um conselho humano para Jó. A cultura popular dizia aquilo: se você está passando por desgraça, se você está passando por sofrimento, é algum castigo por alguma coisa que você fez. E aí, quando a gente olha para isso e nós olhamos para a nossa cultura popular, a nossa cultura popular também fala isso. Fala, toda vez que a pessoa está passando por sofrimento, o que foi que eu fiz para merecer isso? Isso já está enraizado nas pessoas e dentro das igrejas também, infelizmente. Porém, a integridade de todo cristão e a integridade de Jó, neste caso, não pode estar associada à cultura popular, porque a cultura popular vai dizer muitas coisas. A pergunta é: o que é que Deus diz a respeito de mim e de você? Muitas vezes as pessoas vão falar coisas, mas nem sempre elas estarão corretas. Nós devemos levar em consideração que nem todo sofrimento tem como origem as coisas erradas que a gente faz. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente coma muito açúcar. Com o passar do tempo, a possibilidade de nós, ou carboidrato também, com o passar do tempo, a possibilidade de nós desenvolvermos um diabetes é muito grande. Ainda mais se nós tivermos algum histórico familiar. Então a gente tem que cuidar da nossa alimentação. E aí, a gente não se cuida. A gente vai lá, come, dá aquela abusada e tudo mais. Quando a gente vê o que acontece, pá, estamos com diabetes. Nós vamos sofrer as consequências do nosso próprio erro. Então, neste caso, não é um castigo, é uma consequência do nosso próprio erro. Ou então você está andando na rua e vem uma pessoa e te assalta. Você sofreu as consequências do erro de outra pessoa. Então é algo que não estava no controle de suas mãos. Mas nós, como cristãos, entendemos que todo tipo de sofrimento ele invade a história da humanidade a partir do momento que o pecado entra. Junto com o pecado vem o sofrimento. Então, lá no Éden, porque não era para ser assim, Deus não nos criou para passar por isso. Mas nós optamos pela independência de Deus. Então, a partir desse momento, o pecado entra na história da humanidade. Mas neste caso, o que Jó estava vivendo não era uma consequência de pecado dele e nem de pecado de outra pessoa. Então, muitas vezes, nós vamos ouvir coisas a nosso respeito e nós devemos ponderar, porque nem tudo é verdade. Quando as pessoas falarem a nosso respeito ou sobre nós precisamos sempre lembrar que a nossa integridade não pode estar vinculada a isso. O pensamento popular sempre está buscando um culpado para as coisas. Então é muito mais fácil o pensamento popular, a cultura popular, dizer que a culpa é nossa.
Tem muitas igrejas por aí que falam, olha, se você não está sendo abençoado é porque você está em pecado. Mas nós não acreditamos nisso. Nós não entendemos dessa forma. Porque se Deus fosse depender do que eu sou ou do que eu faço para me abençoar, eu estava perdida. Porque tudo que eu sou e que eu faço é nada diante de Deus. Porque Deus é santo, é perfeito e eu não. Por mais que eu me esforce e eu luto por isso todos os dias e eu estou em Cristo e eu peço perdão, mas eu sou uma pessoa pecadora. E se eu for depender dos meus próprios méritos, eu estou perdida. A palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie disso. Ainda que Jó tenha questionado Deus, buscando aliviar o seu sofrimento humano, Jó não permitiu que as opiniões gerais definissem quem ele era e se manteve submisso a Deus. Esse livro de Jó, ele é muito rico e nós teríamos muitos personagens através dos quais nós poderíamos tentar utilizar os olhos deles para analisar essa história e aprender, extrair lições. Mas agora eu quero convidar você a analisar esse livro na perspectiva de Jó. Analisar a perspectiva dele diante de todas as circunstâncias que estavam ao seu próprio redor. Jó tinha consciência de que ele era um ser humano falho. É muito importante nós termos a consciência de quem nós somos. E Jó estava com o coração aberto diante de Deus para ouvir a voz de Deus e mudar se preciso fosse, reconhecendo seus próprios erros e corrigindo eles. E isso foi suficiente para que Jó se mantivesse íntegro quando os amigos falaram contra ele, quando Satanás falou contra ele, quando a sua própria esposa desmoronou, não aguentou mais diante das adversidades e falou: amaldiçoa esse Deus e morre. A integridade dele não foi definida pelas circunstâncias e esse é o nosso grande desafio. É não permitir que as coisas ao nosso redor digam para nós quem nós somos. Mas nós devemos lutar para manter a decisão que nós tomamos lá atrás, de sermos fiéis a Deus, de buscarmos ser pessoas melhores, pessoas tementes ao Senhor. A gente não pode deixar para decidir quando a situação chega, porque quando eu estou ali no olho do furacão, as minhas emoções vão falar muito alto. Então, as minhas decisões elas têm que ser tomadas antes. Então, um jovem, ele não pode deixar para decidir se ele vai transar ou não ali na hora que chegar na situação. Ele tem que decidir antes. Eu não posso deixar para decidir se eu vou ficar com o dinheiro da carteira que eu encontrei na hora que eu tiver com o dinheiro na mão. Eu tenho que decidir que eu vou devolver a carteira inteira antes. Por quê? Porque eu sou temente a Deus. E eu não temo a Deus por medo ou pelo que ele faz, mas por quem ele é. Porque eu confio no caráter de Deus, eu confio no Deus Criador que sustenta todas as coisas. Eu sei que a minha vida é dele e por isso eu sou temente a ele. A avaliação das outras pessoas a meu respeito pode ajudar. Principalmente quando são pessoas que também são tementes ao Senhor. Mas a gente tem que sempre lembrar que as pessoas podem errar. Vamos ouvi-las e vamos ponderar, se preciso for procurar uma outra pessoa, procurar um líder espiritual que possa nos ajudar a entender determinadas situações que a gente vive. Mas não é o que as pessoas falam que nos define, muito menos o que o inimigo vem soprar muitas vezes no nosso ouvido, querendo dizer que nós não valemos nada, querendo dizer que nós não temos capacidade de realizar nada. Não é o que o nosso adversário nos fala. O que define quem nós somos é o que Deus nos diz. Essa é a única e verdadeira avaliação que realmente tem valor para nós. Jó poderia ser o homem mais justo da face da terra, mais íntegro. E Deus fala a respeito disso sobre ele. Porém, tudo isso era trapo diante de Deus. Será que nós podemos de alguma forma comparar quem nós somos, por melhores que nós sejamos, com quem Deus é? Quando nós colocamos, fica muito diferente essa comparação. É incomparável.
E no meio de toda essa adversidade que Jó estava vivendo, Jó realmente reconhece isso, que os conceitos de justiça dele estavam muito distantes de quem Deus é. E então, naquele momento de dor e de sofrimento, Deus aprofunda o conhecimento dele com Jó, porque Jó estava com o coração aberto para ouvir Deus. Jó permanecia de joelhos, buscando a Deus, se humilhando diante de Deus. No meio de todo o vendaval, quando bate o vento na árvore, a árvore que se dobra, ela não quebra. Então, diante do sofrimento, vamos nos dobrar diante de Deus, para que Ele possa nos restaurar, para que a gente abra o coração e escute a voz do Senhor. Às vezes na agitação, às vezes no movimento, a gente não para ouvir Deus. Esse está sendo um momento especial para a humanidade, porque tem muita gente parando para ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos aproveitar esse momento também para isso, para refletir e ouvir a voz de Deus. E aprofundar o nosso conhecimento sobre Deus, como Deus permitiu que acontecesse com Jó. A ponto de lá no último capítulo, no capítulo 42, Jó emitiu uma frase que é excepcional. Jó diz o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Tem uma música muito bonita que diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. É isso. No momento de sofrimento, nós ficamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Então, vamos abrir o nosso coração, deixar Deus falar conosco, deixar Deus restaurar, limpar, transformar. Não perca isso na sua vida. Eu vou lutar para não perder isso na minha vida também, para nós mantermos sempre o nosso ouvido atento à voz do Senhor, o nosso coração aberto para ouvir a voz daquele que nos ama e daquele que cuida de nós. E neste momento eu resumiria o livro de Jó em 2 frases. Todos nós estamos sujeitos a alegrias e tristezas nessa vida passageira. O próprio Jesus nos ensina isso quando ele fala: no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está conosco e ele nos dá palavras de sabedoria. E a segunda frase é que Deus está acima da história. Nada passa despercebido aos seus olhos. Todas as coisas foram feitas para Ele. Ele é o centro da história, não eu e você. Eu e você fazemos parte da história e devemos viver para glorificar a Deus. Então deixa o Espírito Santo trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Eu vou ler alguns versículos bíblicos e eu quero que você ouça com muita atenção. Vamos lá? Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre.